Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Lidianópolis, no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 9, Moisés se curva diante do Deus Todo-Poderoso e faz o seguinte pedido: embora este seja um povo de cabeça dura, acolhe-nos como propriedade tua. Então, pessoas teimosas diante dos ensinamentos de Deus não é só hoje que existe, naquela época também existia. Deus sempre teve uma grande predileção pelos seus filhos, enviou os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, enviou os seus profetas para falar da sua vontade, para seguir os seus ensinamentos, mas muitas pessoas são sempre teimosas, querem viver a vida do jeito delas. E Moisés está percebendo isto, como um grande profeta, um interlocutor de Deus, alguém que fala em nome de Deus para o povo que ele conduz no deserto. Ele reconhece que esse povo muitas vezes é ingrato, e além de ser ingrato, é desobediente, e por isso de cabeça dura. Mas Moisés, em nome do povo, pede para Deus ter pena desse povo, ter misericórdia deles, dizendo que é para acolher eles como propriedade dele. O que Moisés fala realmente é isso que nós devemos de ser, propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus, ninguém é dono de ninguém. Todos nós temos um único dono, que é Deus, toma conta de nós. Nós temos uma missão aqui, cada um na sua condição. Eu, padre, por exemplo, eu estou aqui para cuidar de vocês, mas vocês não são de propriedade minha, os fiéis da igreja, são de propriedade de Deus. Agora, uma coisa é você cuidar de algo que é seu, que se acontecer alguma coisa de errado, você responde para você mesmo, né? Agora, outra coisa é você cuidar de algo que não é seu, que você tem a incumbência de cuidar e de prestar contas depois daquilo que você cuidou. Aí a responsabilidade é muito maior ainda. E por isso todo zelo eu tenho que ter para com os filhos de Deus. Toda exigência nos mandamentos de Deus. Eu não posso aqui fazer vista grossa, passar a mão na cabeça e deixar cada um fazer aquilo que acha melhor. Porque se eu estou aqui com essa incumbência, é dever meu cuidar do rebanho de Cristo, que não é meu, é dele. Eu vou depois ter que prestar contas disso. Propriedade de Jesus, todos aqui são propriedades de Jesus. E eu sou o primeiro responsável na transmissão da fé em Jesus e da salvação das almas. Porque a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Um médico que cuida, por exemplo, dos seus pacientes, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque qualquer remédio que ele possa diagnosticar de forma errônea pode prejudicar a vida do paciente, deixar até sequelas gravíssimas ou até mesmo levá-lo à morte. E ele vai responder isso diante do tribunal desse mundo, aonde ele vai ter que prestar contas da sua ética médica. Agora eu estou aqui para representar o médico das almas. Então qualquer erro que eu tenha com relação à orientação dessas almas para o céu,
eu posso ser um instrumento de Deus para levar as almas para o céu, ou como eu posso ser um instrumento do demônio, para que no meu comportamento, na minha conduta, na minha transmissão da fé, eu não transmita da maneira que Deus quer, mas da minha maneira, do meu jeito, alterando, modificando a lei de Deus. E aí eu vou ser o primeiro a ir para o inferno, porque Deus não vai perguntar para mim se eu não sabia. Vem aqui, vamos conversar. A quem muito foi dado, mais será exigido ainda. Vocês pais, mesma coisa com os filhos não são propriedade de vocês, mas vocês devem educá-los como propriedade de Deus, porque depois Deus vai prestar contas se vocês educaram esses filhos para o céu, para buscar a vida eterna, para se salvar, ou vocês omitiram no zelo paterno e materno para com os filhos que não são seus, são de Deus. Então você não pode também, não deve educar os filhos da maneira que você acha melhor, que você gosta, ou que é mais fácil e cômodo para você, mas da maneira que Deus exige a educação desses filhos, não que o mundo oferece. Cada um tem uma missão. Marido com esposa, mesma coisa. Você tem a missão de santificar a sua esposa com o seu testemunho de vida. Você prometeu no altar fidelidade, amar e respeitar. Esposa tem a missão também de santificar o marido, amar e respeitar, ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da vida, não é só no primeiro, segundo mês de casamento e depois muda, ou está difícil a coisa, então vamos modificar a maneira de viver agora, e eu vivo do seu jeito e você do meu. Cuidado com essas coisas. O seu marido não é propriedade sua, é de Deus. A sua esposa não é propriedade sua, é de Deus. Só que você tem a missão de cuidar do seu marido, você tem a missão de cuidar da sua esposa. E de fazer com que permaneça como propriedade de Deus. Mesma coisa os filhos, né? Os pais não são propriedade nossa, mas nós filhos temos a missão de cuidar dos pais, como propriedade de Deus. Eu não posso tratar o meu pai e minha mãe do jeito que eu quero. O que a lei de Deus pede? Como que eu tenho que tratar meu pai e minha mãe? Então está na Sagrada Escritura. Eu não posso fazer do meu pai e minha mãe chorar, ser um motivo de decepção para eles. Eu vou responder diante de Deus como que eu cuidei do meu pai e da minha mãe. Aliás, a Sagrada Escritura deixa claro que não abandone os seus pais na velhice, não falte com respeito com eles. É a missão nossa de filhos. Os pais não são propriedade nossa, é de Deus. E como que eu cuido dessa propriedade que é de Deus? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, isso nos faz, essa súplica de Moisés para com Deus nos faz refletir sobre a nossa missão aqui nesse mundo. Depois a carta de São Paulo aos Coríntios, que é a segunda. São Paulo orienta a comunidade de Corinto a muitas coisas. Uma delas é viver na alegria do Senhor, é claro, não na alegria do mundo. A alegria do mundo é passageira, é momentânea. A alegria de Deus é profunda. Mas para viver na alegria de Deus, a gente passa pelo sofrimento, porque nós fazemos renúncias às coisas que o mundo oferece. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento, sempre se aperfeiçoando. Nunca podemos acreditar que nós já estamos perfeitos, que nós já sabemos tudo. Nós sempre vamos aprendendo com a vida, com as coisas. Jamais acreditar que nós estamos perfeitos, que já estamos preparados.
e jamais acreditar que nós já estamos salvos. Isso nunca. Quem garante a salvação para nós é Deus, não somos nós que garantimos a nossa própria salvação. Nós temos que sempre, cada dia, falar: eu preciso melhorar mais como cristão, como filho de Deus. Mesmo que eu receba um elogio, que você recebe um elogio de alguém, mesmo assim, tomar cuidado com o elogio pode fazer a gente ficar orgulhoso. Eu conheci um padre daí que as pessoas elogiavam muito ele, e para ele não deixar o orgulho tomar conta da vida dele, ele ia lavar o vaso sanitário da casa dele, para se sentir humilde. Um outro que eu conheci também, ele tinha uma dificuldade muito de lidar com, é uma pessoa assim muito extrovertido, muito para frente, pode-se dizer assim, né? E as pessoas aclamavam muito ele. Aí ele comprou uma urna funerária, colocava no quarto dele, para ele ficar olhando na urna, para lembrar que um dia ele vai morrer. Então ele tem que entender que ele não é melhor que ninguém, não é mais do que ninguém. Esses gestos faziam com que ele se rebaixasse, podia dizer no ditado popular, baixasse a bola dele, né? Então nós temos que assim agradecer as pessoas que nos elogiam, que nos querem bem, mas nunca deixar o orgulho tomar conta, acreditar que nós já sabemos tudo e somos melhor do que os outros, e que eu já estou salvo, o outro está condenado para o inferno. Jamais pensar desse jeito. Isso é autossuficiência, é falta de humildade. Pedir para Jesus: me dá força para mim ser melhor a cada dia que acontece. Cultivai a concórdia e vivei na paz. Procurar fazer de tudo para viver na concórdia e ser instrumento da paz. E Paulo ainda diz: saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Isso é o beijo que é a saudação típica dos judeus, do povo judeu, que não é como o povo aqui no Brasil, que tem como saudação um abraço, um aperto de mão. Eles não, é um beijo no rosto. Por isso que Jesus é traído por Judas. Quando Judas vai trair Jesus no Jardim das Oliveiras, ele dá um beijo que é a saudação própria dos judeus, que o beijo é um sinal de paz. Aí, conversando com um professor que tem especialização em estudo bíblico em Jerusalém, em arqueologia, né? Ele dizia que a paz, ele conversando com os judeus, a paz é muito mais que nós imaginamos aqui no Brasil para o judeu. A pessoa, para transmitir a paz para o outro, ela tem que estar em paz consigo mesmo, com Deus, com o universo todo e com o próximo. Não é só te dou a paz e pronto. Essa paz é fruto então de um esforço que a pessoa tem em querer dar o melhor para o outro. Então não é só uma coisa da boca para fora. Tem que ser uma paz de verdade, né? Que eu estou transmitindo para o outro aquilo que eu desejo para a vida dele. E essa saudação nós fazemos na missa, porque a liturgia da missa tem muitos elementos judaicos. Até mesmo aquela invocação que eu faço no início: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E vocês respondem: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso tudo é bíblico. Essa parte tem hoje na leitura de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 13, versículo 9, que Paulo diz isso: a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Isso é tirado da Sagrada Escritura, retirado. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 18, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Ele só tinha um filho. Aí você vai dar algo para alguém, se você só tem aquilo para dar, não tem mais nada. Aí quando você dá algo que você tem outras coisas, você ficou com algo ainda. Agora quando você dá, quando você só tem aquilo, esse é o sacrifício, né? Mesma coisa o sacrifício de Isaac, que Deus testou Abraão para sacrificar Isaac. Nós sabemos da história. E ele ia obedecendo a Deus, o único filho que ele tinha. Aí o anjo veio e disse: não faça isso.
Deus sabe que você é temente a Ele e você é obediente. Então, olha o amor de Deus para com a salvação da humanidade. O único filho que Ele tinha, Ele envia. Imagina você que tem só um filho ou só uma filha, e você envia esse filho ou essa filha em missão, num lugar onde vai ser humilhado, desprezado, ridicularizado, e o seu filho ou a sua filha só faz o bem, só ajuda o próximo, e aí recebe uma sentença de assassino, de ladrão, com crucificação. Como que você se sentiria se fosse o único filho que você tivesse? E você sabendo que você vai mandar esse filho para resgatar a humanidade do pecado. Então, o pai que não pensa em si mesmo, mas pensa na salvação de todos os filhos, e o filho que não pensa em si mesmo, mas na salvação de todos aqueles que ele tem a incumbência de salvar. É um amor extremo. A pessoa renuncia a própria vontade, o próprio eu, para salvar a humanidade do pecado. E tem católico que quer ficar no pecado. É impressionante uma coisa dessa. Não fez uma experiência do amor de Deus na vida ainda. Não fez. Católico de IBGE, como dizia outro dia. Quando a gente faz uma experiência profunda do amor de Deus, a gente reconhece o quanto que Jesus sofreu por nós, deu a vida para a nossa salvação. Então eu tenho que fazer de tudo para não ofender a Jesus. Eu tenho que me esforçar para isso. Outra coisa, isso é que São João Crisóstomo reflete, né? Que Deus não escolheu um profeta para dar a vida, no sentido assim, para o povo que é um ser humano como todos os outros, um profeta. Não escolheu um anjo para salvar a humanidade do pecado, mas mandou um filho único, e ainda, além de homem, ele era também divino. Deus que se despoja da sua condição divina, sobrenatural, para viver o que nós vivemos, menos o pecado, para nos salvar. Aí entramos na dimensão agora da kenosis de Deus. Em grego significa aniquilamento de Deus. Porque Jesus, como Deus, andou sobre as águas, curou o cego, o paralítico, o aleijado, o demoniado. Jesus, ele multiplicou os pães, transformou a água em vinho. Ele é Deus, ele pode fazer milagre, ele é Deus. Ressuscitou Lázaro. E agora, diante do sofrimento, ele não faz nenhum milagre. Ele utiliza a sua condição humana em tudo. Ele poderia desviar do sofrimento, fazendo de um jeito lá, um milagre, alguma coisa, para que não maltratassem ele. Ele é Deus. Ele deixou a condição divina para assumir somente a humana, para sofrer na carne o que um ser humano sofre. Porque Jesus sente fome, sede, calor, frio, alegria, tristeza, abandono, desprezo, humilhação, tudo que um ser humano sente. Mas ele não utilizou a condição divina dele para evitar o corpo sofrer. Ele aceitou o sofrimento. Ele enfrentou a cruz. Ele teria condições de não aceitar isso. Ele é Deus. Mas ele se rebaixou. Isso, por isso que fala que é a kenosis de Deus. Ele se rebaixou da nossa condição humana para levar a gente até Ele. Deus desce, se rebaixa até o chão, sofre na sua condição humana para a gente subir, para levar a gente para o céu. Olha o amor de Deus por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que nós fazemos diante desse amor de Deus? Nós amamos a Ele sobre todas as coisas, então a gente não deve trocar Ele por outras coisas.
Ele está acima de tudo. E por mais que eu me esforce em amar a Jesus, em não ofendê-lo, ainda é pequeno em comparação com o que Ele fez por nós. Por isso, toda a exigência que a Igreja Católica tem feito na pessoa de suas autoridades eclesiásticas é nosso dever, para que a gente se esforce em não ofender o Sagrado Coração de Jesus. Por isso, cabe a nós, então, olhar para a citação bíblica: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O que eu estou fazendo para reconhecer isso na minha vida? Depois, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Aqui tem a citação ali, está em erro de digitação no telão. De fato, Jesus não veio para condenar a gente, Ele veio para nos salvar do pecado. Lembra que João Batista dizia quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não é aquele que condena o mundo, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Mas tem alguns católicos que pensam assim: está vendo? É a palavra de Deus, e Jesus não veio para condenar o mundo. Ficam me condenando porque eu estou no pecado, ou porque eu fiz um pecado. O padre fica me condenando. O padre está te corrigindo, porque São João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Agora, se você quer ficar no pecado, está indo contra Jesus. Não é contra o padre, nem o papa, nem a igreja, contra Jesus. Se Jesus veio tirar o pecado e você quer colocar o pecado, é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado e eu quero colocar o pecado. E eu quero que o pecado permaneça. Não pode ser assim. Tem que se esforçar para tirar o pecado. Se eu sigo Cristo, tem que se parecer com Ele. Então, realmente, Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Essa é a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda, Ele vem como um servo, como aquele que vem para nos ensinar a amar, a perdoar. O sermão da montanha, Ele vai lá na pessoa com o pecado, levanta ela do pecado. Ele ensina os apóstolos, forma um colégio apostólico. Ele faz os seus milagres, deixa aqui os seus mandamentos. Essa é a primeira vinda dele. Agora a segunda é julgamento. A primeira Ele não vem para julgar, a primeira Ele vem para servir. Lá em Belém, naquela manjedoura, um lugar bem pobre, despojado de tudo. É a primeira vinda dele, não é? Não tinha nem lugar na hospedaria para Ele nascer. A segunda é diferente dessa. Ele diz que vem a segunda vez nas nuvens, cheio de glória. Aqui é para julgar. Aqui já não é mais como um servo, como alguém ali despojado, ali precisando ali de lugar para conviver com as pessoas, ensinando, explicando para elas. Já explicou o que tinha que explicar, não tem que explicar mais nada, agora vem para julgar mesmo, para levar para ele para o céu, ou a pessoa vai se condenar no fogo do inferno. A segunda vinda não tem esse negócio de Jesus vir para ensinar, não. Nós já sabemos o que Ele quer já. Por isso que Ele disse que a segunda vinda vai ser terrível. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra ficará. E vai vir um dia imprevisto, numa hora incerta que ninguém sabe, como um ladrão que vem para roubar, que não avisa o dia que chega. Por quê? Porque nós já sabemos. Nós já sabemos o ensinamento de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos se preparando para a segunda vinda de Jesus. Ele poderá vir a qualquer momento. E Ele vai vir como um juiz, não é como um servo mais.
todo glorioso, cheio de poder. Então, aí ele vem para julgar, sim. A primeira vinda ele não veio para julgar, mas a segunda ele vem para julgar. Depois, quem crer em Jesus não é condenado, quem não crer é. Quem não crer em Jesus é condenado. Ah, mas eu acredito porque eu vou à missa. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato de ir na missa não faz de você uma pessoa salva e que você acredita realmente em Jesus. É a experiência que você vai fazer particular do amor de Jesus na sua vida. Participar de missa deve de levar eu a ter uma experiência profunda do amor de Deus e preocupação em salvar a minha alma e ser um instrumento de salvação das almas do próximo. Participar de missa não é garantia de ser salvo, não. Porque eu posso estar aqui na missa com o corpo presente e a cabeça e o coração voltado em outro lugar, né? E não estou nem aí o que a palavra de Deus fala para mim. E saio daquela porta para fora do mesmo jeito que eu entro, vazio. E aí? O que adiantou missa? Para que tem missa? Você já viu a pessoa ir lá buscar água? Ela vai lá buscar água, vai com o balde vazio. Aí chega lá, ela não quer água. Ela volta com o balde vazio. Ela só foi lá para mostrar que ela estava indo buscar água. Bom, eu vou lá todo mundo buscar água, eu vou lá buscar água. Ela vai lá com o balde buscar água. Tem um monte de gente buscando água. Tem alguns que vai lá só para dizer que foi buscar água e volta com o balde sem água. E ela faz a mesma coisa. Agora tem outros que vai lá buscar água e busca o balde com água, deixa a água entrar no balde. Tem outros que não quer deixar a água entrar no balde. Desvia o balde da torneira, não pode entrar água, eu não quero que entre desse jeito. E tem católico assim. Que fazendo uma estatística, não muito precisa, mas tem uma probabilidade bem grande, perto da precisão. A cidade de Indianópolis tem 80% da população católica. Desses 80% eu fiz uma pesquisa. 80% dos católicos, 20% vão à igreja, à missa. 20% dos 80% vão à missa em Indianópolis. Desses 20% dos 80%, não é os 20% que vai todo domingo na missa, que vai uma vez por semana na missa. A metade vai à missa uma vez por semana. Quanto que é metade? 10%. A metade vai na missa. 10% dos 20%, metade. Então eu vou dizer que eu acredito em Jesus. Você sabe que aquela caixinha que está ali não é para enfeite aquilo ali? Não é dourada porque é para ficar bonito, para dar uma ornamentação no ambiente. E aquela luzinha vermelha ali não está ali para mostrar que a caixa é bonita. Aquela luzinha vermelha está ali, e aquela caixinha está ali, porque nós cremos, e devemos de crer, que está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus ali. Porque ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se eu acredito, como que eu posso tocar Jesus por outra coisa? É que hoje não tem como eu ir, então eu rezo em casa ou pela televisão. Bom, você não é doente, você tem condições de caminhar, tem pernas boas, bem lúcida. Tem pessoas aqui que eu não vou dizer o nome, que você já sabe, que vem se arrastando porque filho ou filha traz para a igreja por causa da idade avançada ou da debilidade física, que é um exemplo para nós.
não perde uma missa, e o testemunho de vida também, de oração em casa. E aí eu tenho tudo bem, bom, é que hoje não dá. Então é uma maneira de se abastecer, porque também não adianta vir todo domingo na igreja e lá para fora, de repente, ser um testemunho da presença do Cristo. Mas quanto mais a gente se abastece da graça de Deus, mais nós somos intimados a ter uma mudança interior. Porque quanto mais o balde tem água, mais ele vai se molhando por dentro, mais vai se molhando, ele vai sentindo o toque da água dentro dele e vendo como que ele fica molhado. Quanto mais a gente recebe a graça de Deus, mais vai ter que sentir, ter sensibilidade de quanto ela me molha, ela me mostra aonde eu preciso melhorar. Então, quanto mais eu vou molhando com a graça de Deus, eu vou tentando. A palavra de Deus também, que é a graça de Deus, ela vai mexendo comigo e vai me ajudando a ter sempre uma melhora como filho de Deus com irmãos uns dos outros. Isso é uma constante em nossa vida. E agora, se eu acho que tanto faz ou tanto fez, eu ir uma vez por semana tá bom, ou quer dizer, se não der certo de ir, tá bom, faço outra coisa, não posso dizer que eu acredito em Jesus, né? Porque lá em casa, debaixo do pé de manga, dentro do quarto, não tem aquela caixinha ali com aquela luzinha vermelha ali, e não tem a explicação dessa palavra aqui como eu estou explicando. Que palavra de Deus é alimento também, de vida eterna, é que salva, para a nossa salvação. Agora, uma outra reflexão a respeito disso. Se João disse que quem crer em Jesus não é condenado, quem não crer é, como que ficam os nossos irmãos que não acreditam em Jesus, ou acreditam em um outro ser, uma outra entidade, que é como se fosse um Deus? Como é que fica daí? Não sou eu que estou falando que está condenado. A Sagrada Escritura está dizendo: quem não crer no Filho de Deus é condenado. Agora uma pessoa segue aí um lugar aí onde tem um ser, uma entidade que não é Jesus, é um outro nome. E como é que ela vai dizer então que ela está salva? E que é Deus mesma coisa, tudo é Deus mesma coisa. É Deus mesma coisa, tudo é Deus. É a união das religiões, tudo é Deus. Se São João está dizendo no Evangelho, capítulo 3, versículo 16 a 18, que quem não crer em Jesus, no Filho de Deus, está condenado, como que fica? A pessoa dizer que em um outro lugar, ela acredita em um outro ser, que tem um outro nome, que não é Jesus, que para ela é Deus, como é que fica? Vai dizer que é a mesma coisa? Tudo é Deus? Nós estamos fazendo o que aqui então? Então eu posso participar aqui, daqui a pouco eu vou lá para uma instituição lá, que não tem Jesus Cristo, tem uma outra coisa, um outro ser, um outro nome, e está tudo bem então? Tudo é Deus? Não, é onde está Jesus. Jesus é Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos então somente a Jesus na nossa vida, não outras coisas, outros deuses, invenções humanas. Muito cuidado.